Olá, sejam bem-vindos a uma minha videoaula. Eu sou Felipe Nascimento e hoje eu vou falar sobre a primeira fase do modernismo, também chamada de fase heróica. A primeira fase do modernismo, apesar de ter sido um movimento cultural bem diverso e tendo passado por vários tipos de arte, na literatura temos três figuras recorrentes, três figuras que foram de bastante importância no modernismo, que foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. O Mário de Andrade era conhecido como Papa Modernista, por ter sido um dos seus principais idealizadores. Ele, ele junto com Oswald de Andrade, escreveram uma série de manifestos que nortearam as ideias da primeira fase do modernismo. E o modernismo, diferente de outras escolas literárias que meio que surgem espontaneamente, o modernismo ele tem ele tem ele surge por causa de ideias que estavam efervescendo na época. Eles escrevem essas ideias em manifestos e vão agitando até culminar na Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna incluiu vários tipos de arte, pinturas de Anita Malfatti, leituras de poema, conferências sobre arte, e eles foram muito zombados na época, né? Muita gente zombou deles, ia só para dar risada na cara deles. O Monteiro Lobato foi um que foi contra o modernismo, falou que as pinturas de Anita Malfatti eram horrorosas. E bem, é, o manifestos que eles escreveram, né, os dois principais, são o Manifesto Teofágico e o Prefácio Interessantíssimo. Também tem o Poesia Pau Brasil. O Manifesto Teofágico fala que nós devemos buscar influência de fora, mas não deixar de sermos o que nós somos, né? Então, tipo, a gente tem que pegar as influências nacionais, mas ao mesmo tempo se inspirar nos lances de fora, como se estivesse comendo carne humana, né? E pegando a força do seu inimigo, digamos assim, que era que os indígenas acreditavam fazer quando eles comiam a carne dos guerreiros que eles capturavam. E o prefácio interessantíssimo já é mais um texto sobre a própria poesia e a poesia do Mário de Andrade. Essa poesia, essa poesia, essa poesia, e ele fala que uma coisa muito interessante nesse prefácio é que a poesia de antes é uma poesia muito melódica, né? Antes do modernismo, né? Porque por causa da métrica, da forma fixa, ela sempre faz aquela forma de falar sempre muito parecida, né? Então, é, o verso livre e as sem rimas, né? Assim, não necessariamente sempre sem rimas e não necessariamente sempre verso livre, ele falava que ele podia expandir isso para uma harmonia dos versos, como se ele estivesse fazendo acordes com os versos, ao invés de cantar uma melodia toda certinha, bonitinha. Então, às vezes, ele pegava palavras que pareciam não ter nada a ver com uma com a outra e colocavam juntas, mas juntas elas formavam tipo uma musicalidade. Então, formavam uma musicalidade. Então, ele abandona a forma fixa, mas não abandona a musicalidade. E, e é interessante pensar, né, que há uma dicotomia na literatura que, tipo, é muito comum ver as escolas literárias elas terem
elas puxarem ou tradições do passado ou tentarem romper. Um exemplo é um exemplo é tipo realismo e romantismo, por exemplo. O realismo tenta romper com o sentimentalismo burguês do romantismo, o realismo, né? Então, tipo, isso são o que a gente chama de apolíneo e dionisíaco. O realismo seria apolíneo, porque ele tenta ver a vida de uma forma mais científica, de mais razão, né? E dionisíaco seria o romantismo, porque ele ele tenta ver ele tenta ver a vida de uma ele tenta ver a vida de uma forma mais bagunçada, mas então naquela época já tinha também o versos mais livres e etc. O verso livre não é invenção do modernismo brasileiro, tem desde antes, mas o modernismo é que vai espalhar isso com vontade, com fervor, digamos assim. E, e o modernismo poderia se dizer que essa parte, pelo menos, uma escola dionisíaca, né? Pelo menos essa primeira fase. Porque eles querem romper com tudo. Voltando após o problema técnico de o meu celular não ter armazenamento para gravar o vídeo. Então, a grande coisa do modernismo foi ter trazido para o Brasil artes de vanguarda, né? Então renovando assim um cenário e ao mesmo tempo trazendo uma identidade brasileira para o Brasil, que mais tarde ia influenciar a Tropicália, e a Tropicália ia influenciar fortemente a música, que ia influenciar transformações radicais no pensamento cultural brasileiro, assim. Então, coisas que a gente não imaginava que acontecia antigamente, por exemplo, antes da Tropicália, né? Não, não podia música brasileira com guitarra, né? Isso era um sacrilégio. Então, isso depois acabou sendo mudado por causa de ideias modernistas que ecoaram na Tropicália. A peça O Rei da Vela, que foi uma peça que foi escrita na época do modernismo de primeira fase, só que, na verdade, de segunda fase, só que foi o Oswald de Andrade que escreveu. É uma peça que ecoa até hoje, fala muito sobre a nossa realidade até hoje. Então, são coisas bem interessantes, assim. É uma coisa que fala bem sobre o Brasil mesmo. E então é isso. Então é isso. Essa é a videoaula. E. E, bem, obrigado por ter assistido. Obrigado por ter assistido. E espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o modernismo, né? Que vocês se inspirem a terem suas próprias rupturas no pensamento, não fiquem acomodados para sempre.